Gabriel. Eu sou o Arcanjo Gabriel. Bem-amados filhos da Lei de muitos de vocês ouviram falar de mim, através dos escritos, nos textos chamados sagrados. Para além disso, eu sou um mensageiro, eu sou aquele que permite os diálogos e a comunicação. Eu sou aquele que anuncia e aquele que desvenda, aquele que dá certo número de ensinamentos, em ressonância direta com a instauração de novos modos de funcionamento. O arcanjo Anael sugeriu-me vir para vocês porque, nesse dia, ele me disse: vocês trabalham aqui, como será o caso nesta terra, muito em breve, em novos paradigmas, em novas revelações e novos desvendamentos, preliminares ao retorno à sua unidade, à sua eternidade. Em breve, muito em breve, nesta terra, muitas coisas serão anunciadas, serão vistas, serão percebidas, em seus céus, na terra, como em vocês. A hora verdadeiramente chegou de encerrar seus preparativos e sua preparação interior, de aperfeiçoar em vocês a lucidez, a consciência, a clareza. Certo número de aberturas está agora em curso. O arcanjo Uriel refinou a abordagem de sua dimensão, permitindo o despertar da última nova lâmpada, anunciando, assim, certo número de prazos profetizados há muito tempo e que encontram, hoje, seu pleno cumprimento. A partir de amanhã, o príncipe e o regente das milícias celestes lhes desvendará seu plano, assim como o planos de Maria, para as semanas a vir em sua humanidade. Certo número de verdades deve aparecer agora. A claridade deve ser feita mesmo em sua consciência comum, do que é seu papel, do que é seu lugar na criação, do que é seu papel, seu lugar, em sua própria presença nesses tempos. Tudo isso está a caminho, tudo isso vem para vocês, com força. É preciso, efetivamente, se prepararem, porque esta revelação e essas revelações representam, em sua essência e em sua verdade, algo de essencial, algo de importante, mesmo em sua compreensão que deverá, nós pensamos, nós arcanjos, assim como o conjunto da frota mariana, ajudá-los amplamente para irem para o que vocês são e, não mais, o que vocês acreditam ser. Para muitos de vocês isto é um choque, mas um choque, eu diria, salutar, desvendando-lhes o sentido, o objetivo, a origem e o final do que vocês realizaram, independentemente de sua vontade, neste espaço chamado de terceira dimensão dissociada. O conjunto das dimensões unificadas, o conjunto da frota mariana, o conjunto das embarcações da Confederação Intergaláctica, e os habitantes dos multiuniversos unificados estarão aí, muito em breve, em seu espaço visível, em seu céu. Aí também, para alguns humanos, isso será provavelmente um choque, ou qualquer coisa de aterrorizante. Para outros, isso será indiscutivelmente um alívio e uma grande alegria. É tempo, hoje, de estabelecer a ponte de comunicação. Assim como o arcanjo Miguel lhes explicou, no mês de maio, o fogo do céu despertou o fogo da terra, assinalando o despertar, para os mais precoces de vocês, do fogo de seu Kundalini e a subida em seu templo interior. Por um processo de alinhamento da triunidade, em vocês, torna-se possível se estabelecerem na verdade, na unidade, sem depender de quaisquer jogos na matriz. Vocês são convidados, agora, eu diria, às núpcias terrestres. Nessas núpcias, muitas consciências opor-se-ão à sua própria liberação. Vocês não têm que julgar, vocês não têm que condenar. Vocês que descobrem esses espaços unificados, que deixar livres todas as almas, para fazerem sua própria escolha, para irem onde as levar a sua vibração e sua consciência. É-lhes exatamente solicitado, mais do que nunca, que se afirmem e que se estabeleçam na luz, a fim de permitir, com mais base, mais firmeza, mais força, estabelecer o retorno da luz nesta dimensão. Como sabem, o Cristo, o Mestre da Luz, chega também, muito em breve. Sua presença, sua qualidade, está já nascendo no interior de vocês e de seu despertar. Desde a colocação na vibração desse sistema solar, sob a influência do arcanjo Uriel, novas portas de comunicação se abriram.
Até agora, a comunicação com as esferas invisíveis podia se fazer unicamente na matriz astral, em sua parte mais elevada, que era chamada de anais ou memórias akáshicas, que dava o acesso à história de sua ilusão, à sua própria memória, como a memória existente desde a falsificação. Hoje, as novas portas estão abertas. Elas lhes dão acesso a conhecimentos bem mais íntimos e bem mais em relação com sua origem estelar, sua dimensão de semente de estrela, por intermédio da revelação de suas linhagens, revelação do que vocês são, para além da ilusão em que foram presos. Hoje, há realmente a possibilidade de contatar e conectar esta história, aquela que está além das aparências, além das ilusões, além mesmo de tudo o que fez o mundo dissociado. É isso que, neste período, vai também se revelar a vocês, de diferentes modos. Seja pelo que vocês chamam de sonhos, seja por uma consciência mais lúcida e mais desperta, isso não é verdadeiramente uma simples curiosidade, mas, bem mais, uma comunicação real com o que vocês são. Certamente, demorar-se a conhecer ou fazer subir à superfície de sua consciência o que vocês foram em suas encarnações, não apresenta mais de forma alguma o mesmo interesse que era, há ainda alguns anos. O mais importante, assim como inúmeros intervenientes o repetiu, é estabelecer sua consciência no coração e dissolver, inteiramente, a personalidade, em sua presença e em sua existência. O objetivo está aí. Mas, para alguns de vocês, as confirmações são por vezes necessárias para ousar cruzar a última porta. Ousar ir para além do guardião do limiar, penetrar o que vocês são, em verdade. Eu participo apenas raramente por palavras porque, de um lado, existe também, como sabem, afinidades vibratórias que são, para mim, muito mais fáceis de estabelecer em sua dimensão que por esse canal. Mas, entretanto, Anael, como embaixador do conclave, pediu-me para vir ouvi-los também e não unicamente falar-lhes. Ver se há coisas que podem, aí também, ajudá-los a cruzar esta última porta que vocês sozinhos podem cruzar. Então, caros filhos da luz, se há, em vocês, questão, pergunta, é tempo agora de me fazê-las conhecer. Saibam também que, através de nossa troca verbal, eu intervenho, obviamente, em sua consciência, em seu coração e em sua garganta, segundo uma expressão que nós chamamos em linguagem do verbo, erem. Caros filhos da luz, eu os ouço. Questão. Poderia explicitar uma frase frequentemente citada. Se há medo, é que há identificação ao medo? Bem-amada filha da luz, se há medo, é que algo nasceu, em seu interior, que não é você. Existe, de fato, no holograma que vocês habitam e ao qual deram corpo, por suas próprias crenças, certo número de codificações vibratórias opostas à luz. Essas codificações opostas à luz são, antes de tudo, constituídas por duas coisas. Primeiro, pelo medo, que é gerado e segregado, realmente, pelo que vocês chamam de hormônios e, em segundo, há a necessidade compulsiva e escrita, em suas estruturas cerebrais, de tudo julgar em função de um critério que foi chamado de bem e mal. A identificação a seus próprios medos é acreditar que o medo faz parte de vocês, enquanto que ele é apenas o resultado de uma manipulação biológica. Do mesmo modo, em seu cérebro, antes mesmo que vocês o decidam, um julgamento elevado bem/mal, com relação às suas crenças, bem/mal com relação às suas ideias, bem/mal antes mesmo que vocês decidam conscientemente. Esses dois elementos, inscritos em vocês de maneira exterior, fazem parte das coisas às quais vocês se identificaram. Assim, portanto, viver o medo, experimentar o medo, não corresponde de forma alguma à realidade. O medo é apenas uma projeção vinda de um passado e indo a um futuro, impedindo-os de viver o presente. No presente, não há medo, no eu sou aquele que eu sou não tem medo. O medo é portanto uma criação da matriz, visando nutrir, literalmente, algumas consciências. A desgraça é que muitos seres humanos que vivem esses medos acreditam formalmente que eles são deles. Não existe qualquer medo na consciência, que não sejam atributos hormonais.
Do mesmo modo, no que concerne ao bem e ao mal, aí também é algo que lhes foi engramado e programado, para que, frente a qualquer acontecimento, face a qualquer circunstância de suas vidas, nesta matriz, isso altera, de maneira constante, sua própria capacidade para se estabelecer na neutralidade, na benevolência e, sobretudo, na verdade. Questão: você pode responder sobre a veracidade do conteúdo de um livro sobre os raios sagrados? Caro filho da luz, não há verdade em meio à sua ilusão, que não seja relativa. A única verdade é ser. Não há outra verdade. Tudo que vocês percebem, sentem, nesta matriz, apenas tem existência em suas crenças e em nenhum outro lugar. Então crer em tal coisa ou em tal outra coisa, enquanto isso permanece no exterior ao que vocês são, qual importância? Porque não há verdade, não há qualquer verdade, na ilusão que vocês vivem, se não é o ser. Então, obviamente, eu poderia lhe responder que há 7 cores no arco-íris de seu mundo e que, nos mundos unificados, não existem 7 cores, elas não existem. Então, para que serviria lhe dizer se isso, ou aquilo, é verdadeiro, uma vez que, de todo modo, tudo isso é ilusão, inteiramente. Os apegos que vocês criaram, as religiões que lhes foram impostas, o conjunto do que vocês construíram, desde suas casas até suas construções afetivas, na existência, na verdade absoluta, se desagregam e não têm qualquer sentido. Hoje, vocês devem, mais que jamais, ir para a sua essência e, portanto, para o essencial. Todo o resto é apenas divertimento e afastamento da verdade. Agora, é claro, de nosso ponto de vista, que tudo o que foi escrito pelo homem representa, em verdade, uma caricatura da verdade. Nada, eu disse sim, nada do que existe em sua dimensão é verdade no exterior desta dimensão, o que não é o caso nas dimensões unificadas. Então, quando eu falo de revelações, de desvendamentos que estão em curso, eu diria simplesmente essas palavras. Vocês devem se ter prontos para tudo soltar, absolutamente tudo. Vocês não poderão ter nada do que fez esse mundo para penetrar nos mundos unificados. A maior parte dos escritos foi destinada a fazê-los sonhar, através do que vocês chamam de romance, para fazê-los trabalhar o mundo das ideias, do pensamento e de um conhecimento que vocês chamam de científico, cujas leis não têm mais curso nos mundos unificados. Essas leis apenas se aplicam em sua matriz. Então, sair da matriz não é ali se fechar ainda mais, seja através de uma crença, seja através dos escritos. Isso necessita de vocês um esforço essencial. Este esforço essencial, como o chamou Anael, é abandono à luz. Apenas há a sua verdade, apenas há a sua clareza. Não aquela que vocês projetam através de suas leituras, mas, sim, aquela que vocês vivem, no momento em que vocês penetram em seu santuário cardíaco. Todo o resto apenas os faz se afastarem, por vezes se aproximarem, mas isso não os fará jamais abrir a porta. É preciso que vocês estejam lúcidos, queridas crianças. Compreendam que, mesmo a verdade e a luz vibral que puderam penetrar nesse mundo, foram imediatamente, pelo próprio princípio da existência da matriz, desviadas, falsificadas. Há apenas o ser, há apenas o que vocês são, em verdade, em sua existência, que tem uma existência real e verídica. O resto é apenas construção, suposição, hipótese, ideia, pensamento, emoção. Portanto, vocês deverão se desengajar de tudo isso, porque tudo isso não existirá mais. Somente existirá a luz e o que vocês são, em verdade, filhos de luz. Juntando-se a esses espaços, esta vibração, esta consciência que vocês são em toda a eternidade, a inteligência, no sentido mais verdadeiro, o mais autêntico. Então, responder que o ensinamento dos raios sagrados é um dispositivo a mais, me tentaria. É tempo, agora, de se tornarem grandes e de compreender que vocês são a fonte, que vocês são a unidade e que vocês não são essas construções mentais destinadas, como um chocalho, a atraí-los, mas que não têm qualquer existência nos mundos unificados, nenhuma. Apenas a presença, a sua própria presença, todo o resto é um brinquedo, um dispositivo. Absolutamente tudo.
Nós avançamos, cada vez mais, para a revelação, certamente, da vida que vocês denominam extraterrestre ou intraterrestre, isso é para agora. Mas esta revelação não tem por objetivo fazer trabalhar ainda mais sua cabeça, seus medos, seu bem e seu mal, mas para extirpá-los, se o desejam, da matriz. O desafio pessoal, individual, coletivo, está nesse nível. Todo o resto, ainda uma vez, é apenas chocalho dispositivo. Vocês devem penetrar a consciência pura, o que foi chamada, pelos veneráveis anciões Sri Aurobindo e um amigo, Sat Chit Ananda, de consciência pura, a joia, o corpo de eternidade. Vocês devem, se o desejam, começar a fabricar o casulo de luz, para que a lagarta se apague. O tempo, como sabem, em sua linearidade, é contado. Mais do que contado, ele é descontado. Questão: poderia me ajudar a ser absorvido na energia dos raios do sol? Caro filho de luz, o instante e o momento de sua presença nesse mundo é de preparação intensa. Esse momento virá, esteja certo, mas ele virá à sua hora, não há que preceder, nem que antecipar, há que preparar. A preparação segue seu curso. Efetivamente, acontece-me frequentemente, agora, de me aproximar de alguns humanos, de atribuir-lhes proteção e presença. É uma presença amigável, não é a de um anjo guardião, mas daquele que vela sua preparação, que vem suavizar, para aqueles que me sentem, esta preparação. Então, é efetivamente desejável viver essas experiências de consciência, mas é também indispensável guardar ainda o pé nesta matriz. Vocês estão no caminho para a dissolução, vocês estão no caminho para seu retorno à unidade, mas sua presença é também indispensável nesta matriz, a fim de assentar a luz e de espalhá-la nesse mundo. Em breve, a presença da luz vibral, através de seus diferentes componentes, lhes será visível, porque o nível vibratório da Terra, seu estado de consciência, muda e vai agora mudar em toda a velocidade. Tudo vai se concatenar, tudo vai se precipitar, vocês devem permanecer estáveis, centrados em sua presença, viver, caro filho de luz, o que você descreve e se estabelecer efetivamente nesta orientação, nesta vibração. Mas a hora da reabsorção, da dissolução, não chegou ainda. Ela está próxima, o momento ou a hora chegará. A preparação é intensa e nós, arcanjos, assim como o conjunto das estrelas de Maria e a frota intergaláctica mariana, assim como os 24 anciões, supervisionamos, com amor, este parto do conjunto do sistema solar. Mas este parto, como sabem, como todo parto, necessita certo número de coisas. Os sinais são efetivamente muito numerosos, como lhes disse Maria, como lhes disse Snuff. A Terra dá luz, nesse momento mesmo, mas é preciso respeitar o tempo do parto nesta matriz mesmo. É importante também que o desvendamento e a revelação tenham lugar na matriz mesmo. Uma vez mais, nós imaginamos que é um melhor modo de fazê-los dar o salto para sua unidade. Questão: é oportuno conhecer sua linhagem e seu destino. Caro filho de luz, isso não é uma revelação que possa se fazer do exterior porque, se ela se faz do exterior, ela alimentará o mental, indefinidamente. A revelação da vida, fora desta terra, certamente, é importante, mesmo para a consciência comum, mas no que concerne à revelação de suas próprias linhagens, ela não pode se estabelecer senão em sua própria revelação interior. Dizê-la a você não servirá a nada e não o fará de modo algum progredir, bem ao contrário. Isso se tornará, assim como disse, um chocalho ou um dispositivo. Lembre-se que a inteligência da luz, quando você penetra o santuário do coração, na existência, tudo revela e tudo desvenda. Não há pergunta que permaneça sem resposta, porque tudo é evidência. Mas você deve primeiro cruzar a porta, não pode ser de outro modo. Questão: qual é hoje o principal obstáculo ao cruzamento desta porta? Caro filho de luz, é exatamente a mesma coisa para o conjunto da humanidade, quer vocês estejam despertos ou não. É sua identificação à ilusão ter dado corpo à ilusão. É uma coisa aderir aos escritos falando-lhes de ilusão, como dizem alguns povos maia, é outra coisa vivê-los. Vocês são tão apegados à sua forma,
vocês são tão apegados às suas posses, que, enquanto não tocam e não vivem a existência, vocês não querem soltar, no entanto, vocês devem soltar. É o mesmo medo, é o mesmo princípio, no conjunto da humanidade, e não em cada um de vocês. É exatamente a mesma problemática para o conjunto de consciências presas nesse mundo. Vocês acreditam ser esse corpo, vocês acreditam ser essas emoções, vocês acreditam ter filhos, vocês acreditam ter pais, vocês acreditam ter dinheiro, vocês acreditam ter uma casa, vocês acreditam. Tudo isso é ilusão. Vocês não podem pretender viver a luz sem se desembaraçarem de tudo o que vocês acreditam. Isso se chama morte, efetivamente. Não a morte do corpo físico, mas, sim, a morte do ego, em todos os sentidos do termo. Vocês não podem esperar cruzar a porta, de nenhuma maneira, sem se liberar. Os casamentos celestes representaram uma liberação essencial do conjunto da humanidade. Hoje, um desvendamento e uma revelação intensa vão aparecer em seus céus e, então, vocês deverão também cruzar as portas de todas as crenças que vocês estabeleceram ou mantiveram. A revelação é alegria. O desvendamento é alegria, quando vocês deixam a ilusão para entrar no que vocês são. Enquanto vocês não estão ali, mesmo os seres no caminho para a luz, sua situação se tornará cada vez mais difícil. O venerável Raon os preveniu desde muito tempo. O que será difícil será unicamente seu ego, porque ele resistirá, ele fará de tudo para impedi-los de passar. Então, certamente, se você se identifica a isso, você não poderá pretender o que você sonha. Ainda uma vez, qual importância? Porque, de todo modo, é o fim da ilusão, o fim da matriz. De qualquer modo, mesmo perdendo esse corpo, você não perderá a consciência, bem ao contrário. Nós compreendemos também, muito bem, e aceitamos, que algumas consciências tenham necessidade de permanecer nos mundos de carbono, separados, mas religados à sua fonte, para experimentar ainda o que eles não acabaram de experimentar ou o que eles têm vontade de experimentar. Dito de outro modo, alguns têm ainda necessidade de chocalho, de brinquedo, de dispositivo. Mas, ir para a luz vibral, para a existência, é consentir com a luz, e consentir com a luz é se liberar de todas as crenças. Isso não quer dizer abandonar pai, mãe, filho. Isso quer dizer, no tempo de um instante, se separar de todas as crenças. É o único modo de cruzar a porta e aceder às esferas unitárias. Depois, vocês deverão manter a ilusão, ali participar ainda, mas sua vida será profundamente diferente porque, a partir do momento em que vocês vivem os instantes de felicidade, frente ao sol, mais nada será como antes. Porque vocês sabem onde está a verdade e onde ela não está. Não temos mais perguntas, agradecemos. Caros filhos da luz e filhos da lei de um, eu os agradeço por terem prestado atenção aos meus propósitos, às minhas vibrações. É tempo, agora, de deixá-los trabalhar. Recebam toda a luz e toda a verdade e, certamente, até outra oportunidade. Nota: um artigo de Wikipédia, a enciclopédia livre. Engrama, do inglês engram, é um termo de biologia que vem do grego na, etgrama, escritura. Este artigo dá a definição em neurofisiologia. O engrama é o traço biológico da memória, traço ou artefato mnemônico, no cérebro. Atribui-se a elaboração da memória a modificações bioquímicas de propriedades de sinapses nos 10 a 12 milhões de neurônios do cérebro conectados em redes de neurônios. Um único neurônio pode se conectar a 100 mil outros neurônios, por vezes várias vezes ao mesmo, o que produz em torno de 1 milhão de milhões de conexões. Por sua atividade, resposta a vários estímulos, o processo mnemônico produz uma construção estruturando ou reestruturando as informações, conhecimentos, para conduzir a conceitos programáveis na ação ou reação mais ou menos apropriada. Do site Outres Dimensões, 16 de julho de 2010.